Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Hoje à tarde eu também já disponibilizei o link da mensagem ministrada na quinta-feira passada. A primeira ministração já está no ar, nós falamos sobre mágoas, falamos um pouco sobre o que é quebrar cárceres da alma. Semana passada nós falamos sobre um sentimentozinho que muitas vezes ele permeia na vida das pessoas e as pessoas às vezes não conseguem entender, não sabem lidar com isso. Nós falamos sobre rejeição e você já viu hoje, nós já colocamos aqui a projeção. A terceira ministração de hoje é um outro sentimento que muitas pessoas às vezes têm e às vezes não conseguem lidar. Às vezes algumas coisas não fluem justamente por causa deste complexo. E quando nós falamos de complexo de inferioridade, nós temos que entender de fato o que ele pode fazer na minha vida, o que pode causar na minha vida. Quando nós falamos de complexo de inferioridade hoje, para nós ouvirmos isso dentro de uma igreja, isso é transformação de Deus, é renovação de Deus, porque isso até então no passado era demônio, era só ação demoníaca. Pouco se falou sobre as feridas que nós temos na alma. Nós não podemos esquecer que Jesus, quando toma os 12 discípulos nas mãos para cuidar deles, a primeira coisa que Jesus começa a fazer é curar as emoções deles. Perceba você que o que Jesus fez em 3 anos, o diabo estragou em 3 dias. E Jesus teve que consertar depois em 3 horas. Então tudo o que Jesus em 3 anos ensinou os discípulos, nos 3 dias que Jesus desce às mansões infernais para tomar a chave da morte, a chave do inferno, para que ele possa ressuscitar e depois nos trazer vitória, nisso tudo os nossos irmãos ficaram totalmente perdidos sobre aquilo que o próprio Messias havia instruído. Então nós vamos entender que é um comando, é uma guerra que nós travamos diariamente com a nossa alma, com a nossa mente. Eu já falei algumas vezes para você que se você pegar o livro dos Salmos para cantar os Salmos, o salmista diversas vezes está guerreando com a alma dele, que faz aprisioná-lo na terra, que faz com que ele fique preso nas coisas terrenas. E por que nós vemos muitas pessoas caminhar com Jesus, caminhar há 1 ano, 5 anos, 10 anos com Jesus, mas algumas coisas na vida dela não fluem, ela não alcança a totalidade de Deus, ela não cresce aquilo que Deus desejava que ela crescesse. Mas por quê? Porque algumas coisas ficam aninhadas. Nós descemos as águas do batismo, lavamos o exterior, testemunhamos publicamente, mas algumas feridas que estão aqui dentro, nós muitas vezes não permitimos ser tratadas. Glória a Deus, que o Senhor tem nos dado essa graça para poder entender, ouvir e compreender o que Deus tem para nós. Talvez você não esteja vivendo nada daquilo que você vai ouvir hoje aqui, mas é importante você ouvir, para você ajudar tantas pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, que estão carentes, carecendo de alguém que libere uma palavra, porque na verdade você nasceu para ser um agente de transformação. Diga isso: eu nasci para ser um agente de transformação. Amém? Transformar o lugar aonde nós estamos. Quando você vai no banco, quando você vai no supermercado, na farmácia, quando você vai no hospital, é ser um agente de transformação aonde você está. E falando de complexo de inferioridade, ele é um sintoma, é um cativeiro que vamos tratar hoje, é o complexo de inferioridade. Tal complexo está diretamente relacionado à imagem que fazemos de nós mesmos. A imagem que fazemos de nós mesmos. Existem pessoas que estão presas nisso, elas não conseguem se aceitar como são, então elas começam a viver um complexo de inferioridade. Isso acontece muito com gente do meu formato, gente que é gordinha. A gente tem dificuldade para se aceitar, até porque hoje nós passamos na frente das vitrines. Eu me constrangia muito com isso, mas não me constrange mais não, porque eu estou feliz com a forma que tenho. Mas as vitrines hoje, os manequins são formados de um formato fit, extremamente magro. E na verdade as lojas, a tendência é que elas façam as roupas, as lojas de grife, até o tamanho 46 e quando lá 48.
Então isso oprime, constrange aquele que na verdade usa um número um pouco maior. Então nós começamos a criar uma imagem de nós mesmos e começamos a fechar portas para nós. Quantos comigo até aqui? Nada disso é novo para você já sabe. Muito bem, fazemos de nós mesmos. Quem sofre desse complexo geralmente tem uma imagem distorcida de si e é levado a desenvolver o mesmo tipo de imagem em relação aos outros. Então quando nós temos uma imagem distorcida de nós, a tendência é que nós tenhamos uma imagem distorcida das pessoas. E é naquela frase que eu já ensinei você aqui: aquele que um dia foi ferido, acha que toda pessoa que se aproxima dela vai feri-la também. Então ela já automaticamente cria um mecanismo de defesa. Ela começa a se defender. E qual é o meu maior mecanismo de se defender? Atacar. Por que nós vemos muitas pessoas revoltadas e rebeldes? Pessoas hoje que você vai conversar com elas, ela já responde com malcriadeza. E tem gente que você vai conversar com ela, ela não percebe que a fala dela é dura, que a fala dela é pesada, que a fala dela vem como se fosse uma palavra de autoridade sobre a gente. Ela não sabe disso. Por quê? Porque é o mecanismo de defesa que ela criou para dentro de si. Talvez por alguma coisa que marcou um momento da vida dela, então ela começa a ter a imagem distorcida das pessoas. Então ela tem a imagem em relação aos outros, em relação à sua vida e também em relação ao Criador. Isto é, passa a ver tudo e todos distorcidamente. Então ela começa até a criar limitações para se aproximar de Deus. Não sei se você conhece pessoas que elas são muito... elas usam muito de não dar certo alguma coisa na vida dela, elas logo culpam a Deus. Mas Deus não fez isso. Mas Deus não olhou para mim. Mas Deus não me deu essa oportunidade. Mas Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo o rei. Na verdade, quem precisa se ajustar sou eu a Ele. Eu até falava isso com o irmão. Nós precisamos entender que o dia que eu, Paulo, ajustar a igreja, o culto da igreja, para que você se agrade aqui, eu saí fora do projeto de Deus. Na verdade, nós não precisamos pedir para Deus ajustar a sua palavra na minha vida. Sou eu que ajusto a minha vida na palavra. E existem muitas pessoas que, porque tiveram algumas coisas que marcaram áreas da sua vida, elas têm uma imagem distorcida de Deus como Deus tendo que ser e tendo que ter obrigação em abençoá-la. Ela não consegue ver que ela precisa arrumar, alterar, consertar algumas coisas da vida dela. E você já me ouviu falar isso aqui, até parece que é insistência, mas nós não somos bons para falar de nós mesmos. Eu não sou bom para falar dos meus defeitos. Você não é bom para falar dos seus defeitos. Eu sei falar das minhas qualidades. E normalmente nós gostamos de questionar, mas não gostamos de ser questionados. Nós gostamos de apontar, mas não gostamos de ser apontados. É uma dificuldade nossa de lidar com isso. Quantos entendem o que eu estou falando? Então nós precisamos entender que se há alguma coisa da minha vida, algum momento da minha história, algum momento da minha caminhada que marcou, eu preciso olhar para aquele sentimento, para aquela situação e verdadeiramente tirar aquilo como sendo uma cena real. E como que funciona isso? Quando nós temos essa dificuldade, todas as vezes está diante de nós esse cenário que vem como se fosse uma acusação. Nós temos que aprender a lidar com isso. E se você sofre com isso, com alguma coisa nessa área, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, amados? Então, o Senhor olhou para ele e disse, olha o que diz a Bíblia em Juízes capítulo 6, nós falamos dele domingo. Não esse domingo que foi Pentecostes, no outro domingo, nós falamos sobre exemplo, e eu dei o exemplo do Gideão, mas agora vejo Gideão sofrendo um baita de um complexo. Gideão estava atolado num sentimento, que muitas vezes nós também nos atolamos, igualzinho Gideão. Às vezes nós lemos a história de algum personagem bíblico e nós falamos assim, mas é cabeção esse daí mesmo, mas essa daí é uma cabeçuda, como é que pode ter feito isso, como é que pode ter vacilado? A gente vacila assim também diversas vezes. Olha o Gideão que ele fala no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ô Gideão, fui eu que te comissionei. Aí o Gideão, cheio de complexo, responde de que jeito? Senhor meu, com quem eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Senhor, coitadinho de mim, Senhor,
Como é que eu, franzininho, fraquinho, pobrezinho, miserávelzinho, cabeçudinho, como é que eu vou fazer? Ele só se via no diminutivo. Ele só se via na condição de que não conseguiria fazer. Por quê? Estava aprisionado na situação que vivia. Os midianitas vinham, subiam, destruíam os campos deles, roubavam a colheita deles, e eles ficavam totalmente sem nada. Ele começou a viver em cima daquele sentimento. E logo ele coloca: olha, a minha família é a mais pobre. Ou seja, de todas as famílias que tem, a minha é a mais miserável. Olha onde ele estava atolado. E olha só, de vez em quando nós somos igualzinhos. Ah, Deus, o Senhor abençoou todo mundo menos eu. Parece que todo mundo vai na igreja, Senhor, um monte de gente tem sorte menos eu. E começa a usar a palavra sorte ainda. E Senhor, eu não sei, parece que todo mundo casa menos eu. Parece que todo mundo tem emprego menos eu. Parece que todo mundo, Senhor, tem chamado menos eu. Ah, Senhor, parece que eu nasci para sofrer mesmo. A nossa boca fala isso. E nós estamos aonde? Aninhados dentro de um sentimentozinho que na verdade nos puxa para baixo, que é um sentimento de alma. Quantos entendem até aqui? Vamos lá. Os principais sintomas do complexo de inferioridade. Quem sofre com isso, o que pode demonstrar? Sente-se isoladas e repelentes. Tem gente que quando tem complexo, ela se isola. Ela tem o mundo dela. Você conhece gente que faz o mundo dela? Quem cria o mundo dela, cria as verdades dela. E o dia que você toca na verdade dela, o que ela faz? Ela repele. Ela não aceita o confrontamento. E nós precisamos entender que a vida é cheia de confronto. Um dia desses eu sentei com os meus filhos e eu falava para eles sobre não. A importância deles aprenderem a viver com o não. Porque eles vão ouvir não dentro de casa, vão ouvir não na escola, vão ouvir não no seu mercado de trabalho, vão ouvir não do mundo, vão ouvir não da vida. Eles vão ser confrontados e muitas vezes afrontados, mas Deus não nos afronta. Deus apenas nos confronta todo dia, para que eu e você ore para nós mesmos e dizemos assim: verdade, homem miserável que sou, preciso ajustar minha vida pela palavra de Deus. Não é feio olhar para nosso erro, para nossa fragilidade e dizer: Senhor, verdadeiramente errei aqui e vou consertar. Então, as pessoas que sofrem com esse sintoma, elas se isolam. E elas, na verdade, quando são questionadas e confrontadas, elas são repelentes. Se sentem incapazes de superar as suas deficiências e não têm motivação para se defender. Pessoas que ficam em estado de prostração. É aquelas pessoas que vivem: ah, tá bom assim. Não, mas não tá bom, não tá bom. Ah, tá bom, deixa pra lá. Elas, na verdade, não querem avançar. Estão acomodadas naquilo que estão vivendo. Sente raiva, mas tem medo de provocar esse sentimento dos outros, ou de chamar a atenção para si mesmas. Pessoas que vivem raivosas. E apóstolo, o que gera isso? Alguma história sua, algum momento da sua história, uma palavra que lhe foi dita, uma palavra que lhe foi lançada, uma atitude que você vivenciou e você gravou naquela hora que você não servia. Isso acontece muitas vezes com pessoas que são reprovadas no mercado de trabalho, são reprovadas por pai e por mãe por causa de uma palavra às vezes, são reprovadas por causa de tios, tia, avó, avô, uma palavra que é dita atravessada, porque cada um recebe de uma forma. Eu vou falar sempre usando os meus exemplos para não ferir ninguém aqui, para não dar exemplo de ninguém, mas eu vou falar da minha casa. Eu tenho 2 filhos, já contei para você. Tem coisas que eu posso falar para o Vitor, que se eu falar para a Débora, eu magoo a Débora. Existem coisas que eu posso falar para a Débora, mas se eu falar para o Vitor, eu vou magoar o Vitor. São 2 pessoas que nasceram no mesmo ventre, são 2 pessoas que vivem na mesma casa, mas na verdade têm capacidade de aceitar e discernir as coisas de forma diferente. Então existem coisas que eu posso sacar da Débora 100%, e do Vitor eu vou sacar 60%. Existem coisas do Vitor que eu vou sacar 100%, mas da Débora eu vou sacar 30%. Então quando a palavra de Deus diz que a porção é 30, 60 e a 100, é assim também. Do mesmo filho você não vai tirar 100% dos 2 naquela área. Existem filhos que estão extremamente organizados, mas existem filhos que são extremamente desorganizados. Existem filhos que na organização você tira 100% dele, mas no outro você tira menos 30. Não é 30, é menos 30. Por quê? Porque são diferentes nessa área. Então as pessoas, elas são feridas porque têm a dificuldade de lidar com as situações adversas. Cada um de nós temos uma forma de lidar com o não, com a provocação,
Cada um de nós temos uma forma de lidar com o desprezo. Algum tempo atrás da minha vida eu tive dificuldade para lidar com o desprezo. Eu tive momentos na minha vida com dificuldade para lidar com o complexo. Às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim: nossa, assiste o DVD do pregador tal, esse cara prega muito. Dava para mim o DVD assistir. Na minha cabeça vinha aquele sentimento: aquele prega, você não prega nada. Mas eu precisei entender que ou eu acreditava no meu chamado, ou eu acreditava naquilo que a minha mente, a minha alma estava querendo trazer como verdade. O que é verdade para você? O que Deus disse ou o que sua alma diz? Essa é o ponto de equilíbrio que nós temos que encontrar. Você conhece gente que ou ela é 40, ou ela é 100, ou ela é 0. 50 ela não consegue. Ou é 0 ou é 100. Ela não tem meio termo, ela não tem o ponto de equilíbrio. E tudo que Deus deseja encontrar em mim e você é o ponto de equilíbrio para lidar com as situações adversas. Conte comigo. Olha para esse teu irmão e fala assim para ele: Deus quer encontrar o seu ponto de equilíbrio. Eu sei que esse assunto é chato, porque fala de coisas que mexem com a gente, ou quando não é o que você está vivendo agora, mas é importante nós sabermos. Outra coisa, tem dificuldade de se relacionar com os outros. Pessoas que têm complexo de dificuldade, complexo de inferioridade, ela tem dificuldade de entrar numa conversa, de se apresentar no meio de algum lugar. Ela trava. Por quê? Porque um dia foi gerado uma palavra para ela, ou uma situação de que ela não foi aceita. Então aquela hora a alma dela, quando ela está vendo aquela situação, diz: não chega lá porque também não vão te aceitar. Então ela se reprime, ela se tranca, ela se fecha, e aí ela começa a retroceder, começa a viver aquele mundo dela, cria um mundo cheio de verdade que é só dela, e ai daquele que fala que o mundo dela está errado. Ela rebela, ela repele. Está entendendo agora ou não? Diz mais ali: são submissas, dependentes e que se magoam facilmente. São aquelas pessoas que tudo está bom, então faz aí, está bom, mas ela se magoa com facilidade. E eu conheço muita gente dentro das igrejas que se magoa com qualquer coisa. E aí as pessoas falam assim: não, magoou porque é uma área que não está tratada. E tudo que Deus forja é justamente isso. Deus não pode fazer de mim, de você, a flecha polida, enquanto nós não estivermos tratados emocionalmente. Fala isso comigo: emocionalmente. Porque para que o Senhor possa fazer de mim, de você, uma plataforma. Por exemplo, eu estar aqui hoje nessa posição de pastor, para algumas pessoas isso é uma baita de uma fã. Nossa, olha lá, o cara é pastor. Mas para mim é muito complicado. Sabe por quê? Porque da mesma forma que hoje você é bênção, amanhã você já não é mais. Da mesma forma que hoje no culto você é legalzinho, amanhã você já não é mais. E outra, se você falar uma palavra mais um pouquinho atravessada, que a pessoa não digeriu bem, amanhã ela conta para os outros lá fora: Deus me livre, eu posso falar um negócio lá que eu jamais imaginei que ia sair da boca dele. Então as pessoas querem encontrar na gente alguém que não é capaz de errar, que não erra. É impossível. Você só vai encontrar em um, que é santo, que é o Senhor. Mas na verdade, as pessoas que se magoam com facilidade, qualquer palavra que mexeu na verdade dela, já é uma afronta para ela. Quantos comigo? Se magoou com facilidade. Tem pouca curiosidade e pouca criatividade. Eu não sei você, irmão. Eu não sei você, irmã. Não sei você, filho. Não sei você, filha. Mas eu sou muito curioso. O que eu não sei, eu vou procurar fazer. O que eu não sei, eu vou procurar aprender. E eu vou procurar alguém que sabe. E eu vou entrar em algum lugar, eu vou assistir algum vídeo, eu vou achar, eu vou fazer, eu vou ter que me virar, eu vou fazer, eu vou ter que me virar. Você não pode ficar em estado de prostração. Não, aleluia, glória a Deus. Deus quer assim. Não quer não. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Você pode dizer isso? Deus é um Deus que faz na minha vida novas todas as coisas. Amém? Então seja bastante curioso mesmo, vai atrás de aprender. Se tem uma coisa que nem o diabo não vai roubar de você, é o que se aprende, vai aprender mesmo. Tem pouca curiosidade e criatividade, são mais fechadas,
são menos inclinadas a conversarem e se abrirem com as outras pessoas. Nem precisa fazer comentários sobre isso. Por que elas não gostam de se abrir? Porque um dia ela se abriu e se frustrou com aquilo que ela abriu para a pessoa. A pessoa foi e contou para a outra. Aí ela se frustrou e ela tem gravado que todo mundo vai falar para os outros o problema dela. Quantos entendem o que eu estou falando? Como se comporta quem sofre desse sintoma? O comportamento das pessoas: falta de paz e segurança interior. Ela precisa se sentir aceita, amada. É igual aquelas pessoas que quando estão relacionando, estão namorando, noivando ou casados, ela precisa toda hora ficar perguntando para o cônjuge: você me ama? E você me ama mesmo? Então mostra que você me ama. Ela precisa se autoafirmar. Isso então significa que está uma falta de paz. E ela precisa ter uma segurança interior. Por quê? Porque alguma coisa um dia a feriu e a tirou essa segurança dela. Quantos comigo? Pouca autoconfiança. Já falamos sobre isso. São pessoas que conferem se fechou a porta 10 vezes. São pessoas que não confiam naquilo que fazem. Ai, será que está certo? Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ai, Jesus amado. Isolamento social. Não gosta de se relacionar com pessoas. Então eu volto a dizer, e é sério isso. O complexo de inferioridade faz a pessoa criar um mundo. E esse mundo cheio de verdades. Então ela quer criar o social dela. Ela não se socializa, ela cria o social dela do jeito dela. Do jeito que ela gosta, não do jeito que é. Para quê? Para que ela não seja confrontada. Para que na verdade outra vez ela não seja tocada por ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acredito que enquanto você está ouvindo aqui, você está lembrando de alguém. Eu acho que enquanto você está ouvindo alguma coisa, você já está vindo um jeito na sua cabeça que você vai ajudar. Vai ou não vai? Eu sei que vai ajudar. Propensão a sentir ciúmes e a criticar os outros. Você conhece gente que só critica? Deixa eu falar uma coisa para você guardar para o resto da sua vida. As pessoas que mais criticam é porque elas não querem ouvir a crítica. Como ela não quer ouvir a crítica, ela critica. E você já aprendeu comigo aqui que quem muito se justifica não gosta de se arrepender. Então as pessoas que muito justificam quando você vai falar com ela é porque ela não quer uma mudança, uma transformação, uma alteração na vida dela. Você conhece gente que se justifica? Conhece, eu também conheço. Por que ela se justifica? Porque ela não quer mudar. E uma vez me contaram uma coisa e é verdade. Quando você vai falar com uma pessoa, você fez uma pergunta para ela, ela gaguejou, pronto, ela mentiu. E aí você lança uma palavrinha só assim, ó, é uma coisa tão bobinha, você fala, pronto, já nasceu a pena na sua mão, mas é automático, irmão. A pessoa faz isso, no que ela olhou, o comando já está provando que o nosso corpo demonstra as nossas ações. Aqui na igreja mesmo, irmão, eu fico te olhando aqui na hora da pregação, eu fico vendo onde a palavra está entrando. Até a posição do seu pé demonstra o que você recebe. Sabia? Fala para o teu irmão, até seu pé demonstra como é que você está. Irmão, essa carcaça aqui, ó, fala. Essa estrutura aqui, por que ela é pó? Porque ela suporta um espírito. E o espírito precisa se mover aonde? Através do corpo. Então o que tem dentro, espelhe fora. É demais o nosso organismo. Nosso corpo, ele demonstra como... Prova disso que está aqui. A pessoa quando está vivendo complexo, o que ela faz? Ela se isola. O corpo retrai. Ele precisa demonstrar que ele tem dentro. Espelhe aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Está mesmo? Se você não tiver, eu cabo já. Conflitos interpessoais. Vive em conflito. Você deve conhecer gente que vive em conflito. Como é que funciona isso, apóstolo? Hoje é crente fogo puro. Amanhã é meio fogo. Amanhã é fogo nenhum. Um dia acorda pronto para servir. Meu Deus, ela quer servir sopa na rua, quer fazer de tudo, mas no outro dia, estado de prostração total. Conflitos interpessoais. Autocrítica, autorrejeição e ódio contra si mesmo.
Não sei porque que eu nasci. Eu só nasci para sofrer. Deus me livre. Começa a questionar a estrutura. Agora, alguns estão olhando para mim e vendo o formato, mas vou falar do nariz. Tem gente que reclama do nariz, tem gente que reclama da orelha, tem gente que reclama da boca, do olho, tem gente que reclama do dedo do pé. Minhas irmãs mesmo brigavam comigo porque os meus dedos dos pés são lindos. Quando você me vê descalço, os meus dedos são arrumadinhos, lindo, assim, alinhadinho. O delas não, um mais comprido que o outro, feio. Eu disse, isso não é para qualquer um. Isso é só para quem Deus escolhe. Amém. Então tem gente que fica guerreando, né? Guerreia. Ai, porque eu queria ter nascido com olho verde, olho azul, e nasci com essa jabuticaba aqui. Glória a Deus que você enxerga. Ai, meu nariz, Deus me livre, respiro tudo. Glória a Deus, se tem um baita do narizão, não morre por causa do ar. Aleluia. Que mania que a gente criou, porque foi imposta na nossa cabeça, na nossa vida, a aceitação na sociedade pelo corpo que temos. O céu não está aceitando o corpo, o céu aceita o espírito, irmão. Quantos comigo? Depressão. Pessoas que estão vivendo momentos de rejeição, estão propensas a entrar na depressão. Impulso de obter poder, superioridade e controle sobre os outros. Você conhece gente que só está bem se ela manda? Isso dá ordem. Não, que é quem manda, o cacique aqui sou eu. É por quê? Porque ela precisa se sobressair. Ela se sente tão pequena que ela tem que estar acima dos demais. Todos comigo? Covardia. Vamos lutar? Vamos. Vai. Vamos, irmão, vai na frente. Não, vai você, eu vou atrás. Eu estou dando um exemplo assim para você entender a covardia. Reclama de tudo, vive discutindo. Conhece gente assim? É intolerante, não perdoa e é hipersensível. Difícil de perdoar. É aquilo, ó, deu um probleminha hoje. Uma chateaçãozinha, uma palavrinha atravessada, fica 7 dias para voltar ao normal. Que foi? Não, meio assim. Bonito semblante, que emburrado. Senta na mesa para comer, não fala nem bom dia, paz, não fala mais nada. Mudou totalmente. É intolerante e não perdoa. É incapaz de aceitar elogios ou expressões de amor. Ai, como você é lindo. Ai, para com isso. Ai, te love. Ai, que bobeira. Para com essa coisa aí. É assim. Tendência a ser um mau ouvinte ou um mau perdedor. Conhece aquele que só joga bola se jogar com a bola dele porque a bola é dele? Tem gente que é assim. Tem gente que quando precisa ouvir a verdade não quer ouvir a verdade, então ela é um mau ouvinte. Por quê? Porque ela tem complexo de si mesma. Quando eu tenho o privilégio de participar de alguma conferência, eu levo meus cadernos, levo meu tablet para me escrever tudo que eu estou ouvindo, para depois chegar na minha casa, sentar lá no meu sofá e ruminar tudo aquilo que eu ouvi, porque no momento oportuno aquilo vai servir para mim. Pode não ter servido naquela hora, mas vai servir num outro momento, vai servir para mim. Eu preciso tomar nota daquilo. Quantos entendem isso? Então nós precisamos tomar posse das verdades que estamos ouvindo, para um momento, em algum momento da minha vida vai me ajudar, ou quando não, eu vou ser um instrumento que Deus vai usar para tocar a vida de alguma pessoa. Amém? Todos nós nos sentimos inferiores uma vez ou outra. No entanto, quando esses sentimentos de inferioridade duram por longo tempo, todas as ações, atitudes e sentimentos, valores e pensamentos do indivíduo são afetados. Então, é claro que às vezes você pode se sentir chateado. Apóstolo, quer dizer que está acreditando? Não, você vai se sentir. Eu muitas vezes me senti. Às vezes eu chateio você e às vezes você me chateia. Quando digo você, eu digo igreja. Às vezes você fica chateado com alguém, você fica chateado comigo. Puxa vida, fui na igreja hoje, eu não cheio de amor, o apóstolo deu uma sapatada em nós lá hoje. Então você saiu daqui magoado, eu também me chateio. Pode, amanhã acabou, daqui a pouquinho acabou, aleluia. No casamento também, né? A esposa fala uma coisa, nossa, que eu vou pegar ela pro pescoço, mas não posso. Passou, glória a Deus, passou. Agora se isso continuar, então o que começa a fazer? As minhas ações, as minhas atitudes, os meus sentimentos, os meus valores, os meus pensamentos começam a ser afetados, é uma cadeia, para que eu entre num cativeiro, eu preciso sair dele.
Olha o que diz Juízes 6, no juiz de Gideão ainda, verso 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, você vai ferir aos medianitas como se fosse só um homem. E olha o complexo que estava sobre ele. E ele disse: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu que falas comigo. Ou seja, ele não estava propenso a ouvir o que Deus estava falando com ele. Quantas vezes você já não falou com alguém, já falou para ela: é aqui, é assim, tá bom, vai. Ela não vai. Amanhã você conversa com ela: foi? Não, eu fui aqui, Mas por que você foi? Eu falei para você ir aqui. Não, é que eu achei. É que ela achou que a verdade dela era melhor do que aquela verdade a ser praticada. Então, por muito tempo, você está me ouvindo? Por muito tempo a gente falou que tudo que não dava certo era quem? O diabo. Aí você fala: isso não é uma ação demoníaca? Claro que ele vai gerar um cativeiro, mas eu preciso escolher sair dele. Eu preciso reconhecer quem eu sou em Deus. O Gideão não estava conseguindo reconhecer quem ele era. Deus disse: rapaz, você vai batalhar lá e você vai matar todo mundo, destruir todo, como se fosse um homem só pelejando. Se o Senhor é comigo mesmo, é um sinal para mim. Aí você fala: que homem louco! E nós hoje? Deus fala conosco num culto, ou na leitura da sua palavra, ou no seu momento de oração com o Senhor, e você fala: se o Senhor confirmar 3 vezes, é o Senhor. É igualzinho ele. A gente às vezes é igualzinho o Gigi. O Gigi nos íntimos, Gideão. Amém? A gente é igualzinho ele. Se o Senhor confirmar 3 vezes, aí é Deus puro. Irmão, quem tem que confirmar 3 vezes o que quer somos nós, que nós variamos o pensamento. Ele não. Ele é fiel. Não é homem para que minta e jamais filho de homem para que se arrependa. Quantos comigo? Cativeiro da inferioridade. Gideão se colocou como inapto para a realização do grande projeto que Deus tinha para Israel. Primeiramente, ele apresentou a sua condição social, menor dentre a família, mais pobre da tribo de Manassés. Em seguida, exigiu que o anjo do Senhor lhe desse sinais de que era realmente quem dizia ser. Pessoas com complexo de inferioridade tendem a desconfiar de tudo e de todos. Diante das suas incapacidades, forjam uma imagem distorcida em relação aos outros, semelhante a que forma de si próprio. Advertência: quem vive o passado vive triste. Você conhece gente que vive triste? Você conhece várias. Mas por que ela vive triste? Porque ela vive olhando para uma coisa que já passou. E por ela ficar olhando por aquilo que já passou, ela não consegue determinar o que ela quer viver. E o que ela quer viver? Simplesmente as feridas daquilo que ela viveu. E é onde a vida, as áreas da vida, não fluem. Você deve conhecer pessoas que entra ano e sai ano, e a vida dela não muda. O discurso dela não muda. As áreas da vida dela não são alteradas. Por quê? Porque sentimentos, situações ligadas ao seu passado estão vivas. E ela vive triste por causa daquilo. Quem vive o futuro, vive ansioso. Tem gente que já vive: não, porque eu vou ser, 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 porque eu vou ser. E aí vive ansioso, come que não louco. Olha lá. O ideal é viver o quê? O presente. Porque você vive o hoje para alcançar um novo patamar lá na frente. Pessoas com sintomas de complexo de inferioridade, na maioria das vezes, apresentam um intenso desinteresse por projetos atuais. Você vai falar para ela de um projeto de agora, ela não, isso é bobagem. Na igreja, sua apóstolo fala: vamos fazer um alinhamento aqui, isso é bobagem, isso é coisa de homem. Ficam sempre presos a acontecimentos do passado, contam bênçãos do passado. Nossa, porque lá em 1924 Deus me abençoou. Oh, ano bom foi 24, meu Deus do céu. E 2016 está aqui. Ela vive de histórias do passado.
Por quê? Ela vive tanto o passado que ela não consegue alcançar as bênçãos do presente, porque os sinais, as bênçãos, elas nos enriquecem, os sinais seguem aqueles que creem. Então, se eu caminho na palavra de Deus, sinais de Deus, respostas de Deus, milagre de Deus, novas oportunidades de Deus vão surgindo sobre a nossa vida. E eu profetizo que esse é o ciclo das novas oportunidades para você. Diga para o teu irmão: novas oportunidades. Presas ao acontecimento do passado, nos quais obtiveram sucesso. Ou então, focando insistentemente em sonhos e projetos futuros. Eu conheço uma pessoa, a profetisa Márcia também conhece, que já faz alguns anos que eu conheço a história dessa pessoa, e essa pessoa vive por um sonho impossível. É impossível. Desde o dia que eu ouvi ela me contando aquilo, eu disse: não é possível. E a profetisa Márcia sabe do que eu estou dizendo. E a gente olhou para aquela palavra daquela pessoa: meu Deus, isso que essa pessoa está falando é impossível, não tem como. E essa pessoa já fazem alguns anos, faz uns 20 anos que essa pessoa vive nisso, e a vida dela nunca mais andou, porque ela vive naquilo que ela achou que era uma verdade para ela. Então lá atrás, há uns 20 anos atrás, ela achou, estou falando data fictícia, ela achou que aquilo ali era uma verdade, então ela enfiou dentro daquela verdade ali. Então aquilo ali é a verdade dela, por causa de alguns complexos que ela teve lá atrás. Então ela criou a verdade dela. Então até hoje ela acha que aquilo vai acontecer, e ela vive por aquilo, é frustrada, decepcionada, vive num fracasso, a vida não flui, não muda. Por quê? Porque ela está presa naquilo que ela achou que era uma verdade futura, impossível de ser alcançada. Eu estou dizendo para você porque eu conheço, e é gente do nosso convívio, é gente da nossa família, não é membro de igreja, é gente da nossa família. Ela vive presa nisso, desde lá de trás. Aí você fala assim: por que você não foi lá? Eu já até quase peguei no pescoço dela já. Mas não tem jeito, porque sair de cativeiro não depende de um homem, tem que ter um passo meu. Sou eu que escolho sair dele. Se você estiver dentro de um, Deus está dizendo para você hoje: põe o pé para fora, porque a porta desse cativeiro está aberta. É normal que desenvolva um imenso vazio. Eu parei ali, né? Sonhos e projetos futuros. Os indivíduos que não valorizam o presente, é normal que desenvolvam um imenso vazio existencial que acabará ocasionando um quadro depressivo. E daí, apóstolo? E daí é que, se você vive preso, ou viveu preso, ou conhece alguém que vive preso desse complexo de inferioridade, o passo para sair dele sou eu. Eu já contei para você lá no início dessas ministrações do ano passado. Eu ministrei isso ano passado. Eu disse que na minha infância eu sofri com isso. Eu sempre fui muito gordinho, sempre fui muito fofinho, fora do padrão. E a gente ia nas lojas e não achava calça para mim. E como eu era bem gordinho, ou a calça dava na largura e a barra, é barra? É, essa parte aqui, ó, a barra, ela ficava grandona, tinha que cortar quase metade, porque eu era pequenininho. Então a calça era lá grandona de gente adulta, mas a perna era curtinha. Então eu tinha que cortar quase meia perna. E eu ficava chateado com aquilo. Então eu comecei a usar só calça feita por costureira, aquelas calças de tecido, que nem as que estou usando hoje aqui assim. Por quê? Porque eu ia lá, a costureira tirava medida. Então, para que eu não fosse na loja passar vergonha, então eu ia na costureira para tirar minha medida. Eu criei um cativeiro para mim, eu demorei. E quando que eu saí desse cativeiro? 1 ou 2 meses antes de me casar, em 1999. Quando a profetisa Márcia um dia falou assim para mim: você vai parar de usar roupa de linho. Porque eu só usava roupa de linho, camisa de linho, calça de linho. Eu saía de casa parecendo um robô, minha mãe passava na hora para mim sair de casa. E ela olhou para mim e falou assim: olha, lindo a sua roupa de linho, mas comigo não vai ter linho. Comigo só vai ter roupa de facilidade, vamos para a loja. Eu disse: não, deixa para lá, porque minha mãe ia na loja, pegava roupa para eu provar em casa, porque eu tinha trauma de ir na loja. Quando eu entrei naquela loja, comecei a provar a roupa e eu vi que era possível servir, eu dei um passo fora desse cativeiro chamado complexo de inferioridade, e eu precisei me amar do jeito que sou. Esse era o meu complexo.
Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu estou falando para você de uma coisa que a gente pode viver, e eu vivi, e eu escolhi sair. Então, se você tem alguma coisa na sua vida que você está preso ali, diga para Deus hoje: Senhor, eu sou o melhor que o Senhor fez nessa terra, eu saio desse sentimento agora em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Deu para entender? Não deu, né? Pelo seu amém espiritual não deu para entender nada. Não, apóstolo, aqui não deu tempo de responder amém, que eu estou pensando. Aleluia. A minha intenção com essas ministrações não é magoar você, não é afrontar você, porque eu não tenho esse propósito. Meu propósito é trazer conhecimento para você. Meu propósito é te ajudar, para você e na vida de outras pessoas. Se caso há alguma coisa dessas ministrações que a gente tem, que você vive, fala para o Senhor: Pai, isso aqui não pertence a mim mais. Então, se você lutava com um complexo de dificuldade, fala para Deus hoje: Senhor, eu não quero mais ser assim. Você tem que dizer isso, você tem que reconhecer. O primeiro passo de uma cura é reconhecer que é doente. Toda pessoa que, para ser curada, ela precisa reconhecer que está com uma doença e vai no médico. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Preciso reconhecer que eu tenho alguma coisa e preciso dizer para Deus: é essa área, toca lá, que eu estou permitindo que o Senhor toque. É igual o médico. Quando você foi no médico, você sentou no médico, você confiou no médico, falou: doutor, dói assim, de vez em quando eu viro assim, dói desse lado, de vez em quando eu respiro assim, dói também. Você conta tudo para ele, aí ele fala para você: ó, você vai tomar 25 gotas hoje, 35 amanhã, 45 depois, até acabar o vidrinho. Aí você coloca até relógio para despertar na hora. Mas quando se fala de mundo espiritual, a gente relaxa, porque a gente acha que o anjo tem a obrigação de chegar, tocar na gente e já trazer a maleta com a benção. Irmãos, existe uma obediência também que precisa ser dita. E eu preciso dizer: Senhor, eu reconheço que eu estou fragilizado aqui. Eu confesso que essa área aqui eu não sei lidar. E eu confesso, Senhor, que eu quero sair daqui hoje em nome de Jesus. Entendeu? Então, como sempre, abre suas mãos, feche os seus olhos. Como nós temos feito às quintas-feiras, o Alan vai cantar uma canção que é uma oração. Enquanto ele canta, em cima daquilo que você ouviu, você vai falar para Deus: Senhor, tem alguma coisa aqui nessa área, ó, que eu preciso sair daqui hoje. Eu vou sair. E você vai dizer para ele: Senhor, eu não quero mais aceitar esse sentimento, por causa disso. Você sabe, o Espírito Santo já confirmou no seu espírito que você tem que falar para ele. Então vamos adorar o Senhor, e você vai orando ao Pai. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio